Você já se perguntou o que acontece dentro do capacete de um piloto quando tudo dá errado e ele precisa decidir se vai desistir ou lutar até o fim? Essa não é apenas uma corrida, é um aviso. É sobre o momento exato em que um estreante brasileiro, carregando a pressão de um país inteiro nas costas, teve a chance de se perder, mas escolheu se encontrar. Antes de começarmos essa história eletrizante, eu preciso da sua ajuda. Deixe nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo agora. Juntos, temos uma missão coletiva: bater a meta de 500 novos inscritos com esse vídeo e alcançar o maior número de visualizações possíveis essa semana. Se conseguirmos, vamos liberar um vídeo exclusivo com os bastidores e as verdades que ainda não foram reveladas sobre esse GP. Por isso, mesmo que você esteja fazendo outra coisa, deixe o vídeo rodando até o final. Isso ajuda o algoritmo a te lembrar primeiro, antes de todo mundo que pulou ou não se inscreveu. E sim, tem uma surpresa especial no final só para quem estiver com a gente até lá. Agora, inscreva-se e ative o sininho, porque esse canal está te entregando o que ninguém mais está. Gabriel Bortoleto largou no GP da Itália de 2025 como um nome promissor. O Brasil não tinha um piloto em tempo integral na Fórmula 1 desde Felipe Massa. E a chegada de Bortoleto a Sauber acendeu uma chama antiga na torcida. Mas o que ninguém esperava é que Monza seria o palco de uma guerra pessoal. Uma corrida em que, segundo o press release oficial da Sauber, ele somaria pontos essenciais mesmo após um erro de boxe que quase destruiu tudo. Segundo o Fórmula1.com, foi um dos destaques do fim de semana. Só que o que esses portais não mostram é o que você vai ver agora. O dia em que Gabriel Bortoleto decidiu não desistir. Você sabia que uma das conversas mais importantes do fim de semana em Monza nunca foi ao ar? Momentos antes da largada, num canto discreto dos boxes da Sauber, Fernando Alonso se aproximou de Gabriel Bortoleto. A tensão no olhar dos dois cortava o ar como faca. Alonso, mentor e agente do jovem, falou firme, mas baixo o suficiente para o microfone captar sem chamar atenção. Respeite o carro. Hoje você vai ter que escutar ele mais do que nunca. Essa cena, registrada nos bastidores, foi abafada na edição da transmissão. Mas quem estava por perto sentiu. Algo estava diferente naquela conversa. E então veio o primeiro baque. Enquanto os mecânicos ainda organizavam os últimos detalhes no grid, o carro de Nico Hülkenberg simplesmente apagou na volta de apresentação. Falha hidráulica, disseram os engenheiros. Mas o significado era muito mais profundo. Toda a responsabilidade por pontuar para a equipe naquele domingo agora recaía de forma brutal sobre os ombros de um estreante. Hoje é com ele ou nada, murmurou um dos engenheiros ao outro, com os olhos fixos no monitor de telemetria, tentando conter a ansiedade. Um silêncio estranho pairava na garagem. Era como se o universo inteiro estivesse respirando por Bortoleto. Na pista, o céu estava limpo, mas no coração da equipe havia nuvens carregadas de expectativa. Segundo reportagens da SauberGroup.com e Fórmula1.com, a equipe estava otimista com o ritmo de corrida, mas ciente dos desafios que o jovem brasileiro enfrentaria. E para o Brasil, era mais do que uma corrida, era o peso simbólico de carregar um legado inteiro de paixão pelo automobilismo. Pela primeira vez, Gabriel Bortoleto não corria apenas por si mesmo. Ele corria por todos nós. A largada de Monza em 2025 não foi apenas intensa, foi um aviso de guerra. Max Verstappen, como um gladiador cego pela vitória, divide curva com Lando Norris e, sem hesitar, joga o britânico para fora da pista, empurrando-o com frieza para a grama. Norris, furioso, protesta no rádio. A chicane vira um campo minado de rodas, as asas tremem e a bandeira verde só fez piorar o caos. Foi nesse cenário caótico, de milímetros entre a glória e o abandono,
que Gabriel Bortoleto fez sua primeira jogada de sobrevivência. Cortou a chicane com precisão cirúrgica e emergiu entre os gigantes, como se dissesse: vocês vão ter que me engolir. Aproveitando o vácuo de indecisão entre os líderes, Bortoleto se infiltra entre Alonso e Russell. Ele ainda estava em sétimo, mas agora a diferença para os primeiros era visual. Já podia enxergar os ponteiros de frente. Fernando Alonso, experiente e desconfiado, não aliviava. Sabia que o garoto tinha talento, mas ali não era hora de gentileza. O rádio da Sauber captou a voz de Alonso, ríspido. Se ele erra, acabou a corrida dos dois. Bortoleto escutou e respondeu do único jeito possível, mantendo a linha, o sangue gelado e a aceleração firme. Ele sabia que ali não era lugar de dar espaço, ou seria engolido. Segundo o portal Fórmula 1, com e análises táticas da Pit Debrief, foi nesse trecho da prova que o brasileiro demonstrou pela primeira vez que não estava ali apenas para aprender, estava ali para competir. O caos da largada, que poderia ter encerrado sua corrida antes da terceira curva, virou seu trampolim. E se havia alguma dúvida no paddock sobre sua capacidade de reagir sob pressão, essa dúvida começou a morrer ali mesmo, no calor do caos italiano. A guerra tinha começado e Gabriel escolheu lutar. Foi na volta 4 que a corrida deixou de ser técnica e virou pessoal. Gabriel Bortoleto, com um carro inferior em ritmo de reta, aproveitou a saída torta de Alonso na segunda lesmo e mergulhou por dentro como se estivesse possuído. Alonso tentou fechar, mas o brasileiro já estava lá. A ultrapassagem foi limpa, dura e, acima de tudo, simbólica. Alonso balança a cabeça. Pelo rádio, alguém na Sauber ri com nervoso. Acabou de ultrapassar o mentor. Outro engenheiro rebate seco. Pelo menos um carro nosso está funcionando hoje. A tensão nos bastidores era de rivalidade fraternal. O aluno acabava de mostrar ao mestre que já não precisava de proteção. Poucas voltas depois, a câmera de bordo mostra Hamilton no retrovisor de Bortoleto. E não era qualquer Hamilton. Era o veterano agressivo, saindo das sombras com sede de pista. Gabriel ajusta a pilotagem. Menos frenagem, mais fluidez. A ordem no rádio era clara. Não tente segurar se ele vier mais rápido. Mas ele não respondeu. Só respirou fundo e manteve o traçado como se cada curva fosse escrita por instinto. Era o choque de gerações. De um lado, um 7 vezes campeão mundial. Do outro, um estreante brasileiro com algo a provar. Não ao mundo, mas a si mesmo. De acordo com a ESPN e o portal AS. Alonso declararia dias depois que Bortoleto é o melhor estreante de sua geração e que aquela ultrapassagem em Monza foi de quem já nasceu pronto. Aquilo não foi só uma manobra, foi uma afirmação, uma demonstração de coragem, ousadia e frieza em um esporte onde um centésimo de segundo separa heróis de esquecidos. Bortoleto não só estava sobrevivendo entre os tubarões, estava começando a morder também. Na volta 21, Gabriel Bortoleto entra nos boxes em sincronia com Fernando Alonso. Era uma jogada calculada para ganhar tempo na volta de saída e talvez voltar à frente do mentor. Mas foi ali que tudo saiu do controle. A troca de pneus da Sauber durou 4 segundos, uma eternidade em plena Fórmula 1. A imagem dos mecânicos se olhando, confusos, com uma porca que demorou meio segundo a mais do que devia, é uma daquelas que assombra qualquer equipe. O rádio registra apenas um silêncio profundo. E então, a voz abafada de Gabriel. Perdi tudo. Quando volta à pista, Bortoleto já não é mais o guerreiro em sexto. Agora está em 17º lugar, atrás de carros que ele havia deixado para trás há várias voltas. O tráfego é sujo, a pista parece mais estreita e a pressão insuportável. A frustração dá lugar a um tipo diferente de dor, não física, mas moral. A câmera mostra ele ajustando as luvas, como quem tenta agarrar o próprio foco de volta. Nos boxes, um dos engenheiros desabafa com raiva contida. Demos a corrida pro lixo.
Mas no cockpit, Bortoleto não grita, não xinga, só engole seco. O luto psicológico começava ali, não por uma perda real, mas pela sensação de que o melhor já tinha escapado pelas mãos. Segundo o Sauber Press Release e o site f1grandprix.motorionline.com, o pit stop mal executado custou entre 8 a 10 segundos de pista limpa, o suficiente para mudar totalmente o panorama da corrida. Mas também foi nesse ponto que a história mudou, porque é justamente nesses momentos que um piloto mostra o que carrega de verdade. E enquanto os números diziam que a corrida dele estava acabada, o coração de Bortoleto sussurrava outra coisa. É nessa hora que você descobre do que é feito. Do fundo do pelotão, onde a esperança costuma morrer sufocada pelo tráfego, Gabriel Bortoleto começou a remar contra a maré como se o tempo estivesse a seu favor. Na volta 23, ele crava a primeira resposta à tragédia do pit stop. Uma ultrapassagem milimétrica sobre Liam Lawson na freada da variante della Roggia. Sem bloqueios, sem hesitação, apenas precisão. A mesma que havia desaparecido nos boxes, agora renascia nas curvas. O rádio se abre e pela primeira vez desde a parada, o tom muda. Bela manobra. Mantém esse ritmo. Era o início de uma jornada silenciosa, onde cada carro ultrapassado era uma cicatriz sendo costurada por dentro. Então, o destino joga mais uma peça no tabuleiro. Fernando Alonso, seu mentor e rival no domingo, sente uma falha na suspensão traseira. O espanhol vinha abusando das zebras, tentando esticar o limite de uma estratégia ousada. Mas o carro não resistiu. Estou fora, quebrou, diz Alonso pelo rádio antes de encostar na área de escape e abandonar. Era irônico. O mestre que o havia alertado a respeitar o carro, agora via sua própria máquina se render ao excesso. Bortoleto, que vinha logo atrás, recuperava mais uma posição. Não pela força, mas pela sobrevivência. A tensão entre eles nunca foi pessoal, mas naquele momento o destino parecia querer provar um ponto. Segundo o portal Pit Debrief e o site oficial Formula1.com, a corrida de Bortoleto ganhou contornos épicos a partir dali. De 17º, ele subia para 15º. Pouco a pouco, ultrapassagens sobre adversários com pneus desgastados ou estratégias falhas iam compondo a escada de sua recuperação. Era uma roda gigante emocional. Na parte de cima, a largada promissora. Na parte de baixo, o pit stop desastroso. E agora, no giro seguinte, a esperança. Porque para um piloto que quase perdeu tudo, cada posição recuperada vale como um pódio. Na volta 28, a matemática da corrida virou poesia de resistência. Enquanto os principais adversários paravam para colocar pneus novos e frescos, Gabriel Bortoleto seguia firme com os duros, os mesmos que calçaram seu carro após o pit stop desastroso. A Sauber optou por não parar novamente, e a decisão transformou o cockpit do brasileiro num campo de batalha silencioso. O rádio ficou mais quieto. A conversa agora era interna, entre homem e máquina, em cada curva, em cada tremor do volante, em cada resposta atrasada do freio. Bortoleto já não pilotava por ritmo, pilotava por instinto. À frente, carros voavam com compostos em perfeito estado, fazendo voltas rápidas. Atrás, a zona de DRS se aproximava como um predador. E no meio desse cerco invisível, Gabriel guiava com os olhos cravados no horizonte, sem tempo para se lamentar, sem energia para desperdiçar com raiva. A guerra agora era feita de silêncio e economia de pneus, onde cada gota de desempenho era contada como ouro. Ele freava mais cedo, saía mais limpo, traçava curvas como se pintasse uma obra de sobrevivência. Era o tipo de momento que não dá manchete, mas que constrói a alma de um piloto, segundo o relatório da Sauber Group. A equipe já sabia que ele estava andando no limite. Mas mesmo com pneus claramente em declínio, Bortoleto não apenas manteve o ritmo, como evitou erros que poderiam tirá-lo da zona de pontos.
E quando perguntaram se ele queria ajustar o mapa de motor para proteger os compostos, ele respondeu com uma frase que virou sussurro entre os engenheiros: "O carro já não responde, mas o coração ainda sim." E naquele momento ficou claro que ele ainda não tinha cruzado a linha de chegada, mas já tinha vencido. Enquanto o público acompanhava a tensão na pista, um episódio fora das câmeras revelava uma outra camada da pressão que Gabriel Bortoleto enfrentava, não como piloto, mas como figura pública. Na coletiva reservada aos estreantes do fim de semana, uma jornalista fez uma pergunta que causou desconforto imediato no ambiente. "Vocês namoram garotas comuns ou modelos e influenciadoras?" O tom era irônico, fora de contexto, e gerou uma pausa constrangedora. Oliver Berman sorriu com um misto de incredulidade e desconforto. Bortoleto, sério, não disfarçou a indignação. "Você realmente acha que isso é relevante depois de um fim de semana como esse?" respondeu com voz firme. A coletiva, antes leve, virou um campo minado. O momento não foi ao ar. Censurado na transmissão oficial, o trecho foi cortado antes de viralizar, mas quem esteve presente viu a cena e comentou nos bastidores do paddock. Ali não se tratava apenas de uma pergunta mal formulada, era o peso da fama invadindo o espaço do atleta. Era a realidade de um jovem de 20 anos tendo que lidar com julgamentos sobre sua vida pessoal, enquanto tentava construir uma carreira dentro de um dos esportes mais exigentes do planeta. E para Bortoleto, que sempre foi reservado, aquilo soou como um alerta. A partir dali, cada palavra, cada gesto, cada silêncio viraria manchete. De acordo com o portal Sport Bible, a situação gerou discussões internas na assessoria da Fórmula 1 sobre o limite da exposição dos estreantes. A postura de Bortoleto foi considerada elegante e madura, firme sem ser agressiva. E embora o mundo não tenha visto esse embate ao vivo, a cena rodou entre equipes, jornalistas e assessores, gerando respeito silencioso. Naquela sala de entrevistas, sem capacete, sem luvas, sem volante, ele mostrou que também sabe pilotar diante da pressão fora da pista. Porque não basta ser rápido, é preciso ser inteiro. Na volta 40, com pneus já entregando tudo que podiam e o corpo cansado de sustentar curvas em alta velocidade, Gabriel Bortoleto avistou um alvo claro: Pierre Gasly. O piloto da Alpine, recém-saído dos boxes com compostos frios, era vulnerável. A zona de DRS se abriu como um convite, mas Bortoleto não mordeu de imediato. Ele esperou, calculou, deixou que Gasly ocupasse a pista como quisesse, observando cada traço do rival como um predador estuda o padrão de uma presa. Então, na entrada da variante Ascari, mergulhou com frieza cirúrgica. Nem o rádio se manifestou, não havia comemoração, apenas confirmação de que o plano estava funcionando. Com essa ultrapassagem, Bortoleto voltava oficialmente à zona de pontos. 10ª posição, um respiro depois de 20 voltas de recuperação solitária, com pneus desgastados, tráfego denso e um coração ainda mais pressionado do que o motor da Sauber. A frieza com que realizou aquela manobra chamou a atenção até dos engenheiros adversários. Era como se o garoto de 20 anos tivesse envelhecido 2 temporadas dentro daquela corrida. Nada de movimentos desesperados, nada de heroísmos inconsequentes. Apenas foco, leitura e tempo perfeito. E mais importante, nenhum erro. Conforme registrado no Sauber Press Release, o desempenho de Bortoleto nas voltas finais foi descrito como calmo, preciso e maduro além dos anos. Ele mesmo não comentou no pós-corrida sobre as ultrapassagens, como se fossem rotina. Mas quem entende de corrida sabe, ali estava a diferença entre os que apenas correm e os que pilotam de verdade. Gabriel Bortoleto não estava mais correndo atrás de pontos. Estava consolidando uma identidade, a de alguém que sabe esperar a hora certa. E quando ela chega, age como se tivesse sido feita para ele. 5 voltas para o fim.
Era como andar em corda bamba sobre Monza. Bortoleto estava em 10º, mas nada era garantido. A qualquer momento, um erro, um toque, um abandono à frente ou até uma ultrapassagem sofrida poderia apagar tudo o que ele havia construído nas últimas 20 voltas. O rádio da Sauber rompeu o silêncio com um aviso seco. Stroll vai parar. E segundos depois, o canadense entra nos boxes. Com isso, Bortoleto sobe para P10. Zona de pontos, oficialmente, mas ainda frágil como vidro sob pressão. Então, na penúltima volta, uma nova informação é transmitida pela equipe. Antonelli será punido em 5 segundos. A frase soa como esperança, mas não resolve nada imediatamente. Gabriel ainda está atrás do italiano na pista. A ultrapassagem que o levaria a P9 não vem pelo volante, mas pelo cronômetro. É uma situação estranha. Ele está vencendo, mas sem ver a vitória. O rádio insiste. Se mantiver a distância, ganha a posição. Mas como confiar que os pneus resistirão? Como saber se não haverá um último ataque de quem vem atrás? A mente entra em contagem regressiva. Cada curva vira uma sentença. De acordo com o portal Formula1.com, o momento mais tenso da corrida não foi uma disputa de roda com roda, mas sim essa espera silenciosa por uma confirmação oficial. Bortoleto cruzaria a linha de chegada em 10º, mas o cronômetro ainda corria para Antonelli. A expectativa era sufocante. E no automobilismo, às vezes o que define tudo não é a ultrapassagem espetacular, mas a capacidade de manter a compostura enquanto o destino decide por você. Foi nesse suspense final que Gabriel mostrou que não apenas sabe pilotar, sabe resistir. A última volta em Monza foi silenciosa no rádio da Sauber, mas ensurdecedora nas emoções de quem assistia. Bortoleto cruzou a linha de chegada em 9º, mas o relógio já trabalhava a seu favor. Quando a penalidade de Antonelli foi oficialmente aplicada, o painel atualizou. P8. Gabriel Bortoleto. A reação nos boxes foi imediata. Os mecânicos que minutos antes se entreolhavam em culpa pelo pit stop lento, agora batiam palmas com olhos marejados. O engenheiro-chefe largou o tablet e abraçou o primeiro mecânico ao lado. Ele fez o impossível, disse com a voz trêmula. Não era apenas uma posição a mais. Era o símbolo de uma corrida vencida contra tudo o que ela tentou tirar dele. Nos bastidores, Fernando Alonso, que abandonou a corrida ainda no meio da prova, acompanhava a reta final do pit lane, braços cruzados. Quando viu a confirmação do 8º lugar, fechou os olhos por 1 segundo e balançou a cabeça. Depois, caminhou em direção à garagem da Sauber e encontrou Bortoleto já fora do carro, suado, esgotado, mas com um sorriso contido. Alonso o puxou pelo macacão, deu 2 tapinhas no ombro e disse apenas: "Hoje você cresceu." Para o veterano espanhol, acostumado com pódios e glórias, aquela chegada tinha o peso de uma vitória. Porque ele sabia, melhor do que ninguém, o que significava resistir quando tudo parecia perdido. Segundo o Sauber Press Release, Bortoleto foi o grande nome da equipe no fim de semana e seu desempenho foi classificado como excepcional em maturidade e controle sob pressão. Já a ESPN destacou que, mesmo com um carro abaixo dos ponteiros, ele foi o piloto que mais ganhou posições após um pit stop desastroso. Não se trata apenas de velocidade, trata-se de alma. E naquele domingo em Monza, Gabriel Bortoleto provou que um estreante pode sim carregar a bandeira de um país, liderar uma equipe em colapso e ainda cruzar a linha com honra. Porque resistir é vencer. Existem dias em que a pista não é apenas asfalto, ela vira espelho. E ali, entre freadas tardias, pneus desgastados e decisões que duram milésimos, Gabriel Bortoleto se viu frente a frente com algo maior do que a Fórmula 1. O peso de representar um país, de carregar as vozes de milhões
que nunca deixaram de acreditar no talento brasileiro, mesmo após anos de silêncio nas grandes arenas do automobilismo. Mas o que torna essa jornada tão especial não é o 8º lugar. É o que esse 8º lugar representa: esforço, fé, persistência e uma recusa absoluta em aceitar o papel de coadjuvante quando tudo dizia para ele parar de tentar. Cada volta em Monza foi uma lição para todos nós. Porque às vezes a vitória não está no pódio. Às vezes ela acontece na curva em que você quase perdeu o controle, mas segurou. No rádio que grita box, 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 quando você ainda sente que pode ir mais longe. Na volta que você deveria desacelerar, mas decide acreditar. No pit stop que falha e no instante seguinte em que você escolhe continuar mesmo assim. Porque no fim do dia e no fim da corrida, a maior linha de chegada não é a bandeira quadriculada. É aquela invisível que separa os que desistem dos que deixam tudo na pista, mesmo quando ninguém mais está olhando. Se você assistiu até aqui, do fundo do coração, obrigado. Você faz parte de algo maior. Nossa meta coletiva é chegar a 500 novos inscritos com este vídeo e atingir o máximo de pessoas possível. Se alcançarmos isso, vamos lançar um vídeo inédito com bastidores e verdades que ainda não foram reveladas sobre Gabriel Bortoleto, Alonso e os momentos ocultos dessa corrida histórica. E você vai ser o primeiro a saber, mas precisamos de você. Inscreva-se, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ver essa história e ajude essa mensagem a chegar mais longe. Ah, e tem mais. Deixamos um link fixado nos comentários para um e-book exclusivo sobre essa jornada, com reflexões, bastidores, análises de desempenho e extras sobre o caminho de Bortoleto até aqui. Se fizer sentido para você adquirir esse conteúdo, saiba que estará apoiando diretamente o crescimento do canal, nos ajudando a continuar produzindo histórias que inspiram, emocionam e, acima de tudo, conectam. Porque aqui, cada vídeo é feito com verdade. E cada visualização, cada comentário, cada inscrição é combustível para que a gente continue acelerando. Até a próxima história. E lembre-se, às vezes não é sobre vencer. É sobre mostrar que você não desiste, nem quando tudo diz que você deveria.